Bem-vindos mais uma vez à 12ª Semana de Preparação Pedagógica. E nós, agora, no início da tarde, nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. E foi reservado esse espaço, não só aqui, neste auditório, mas em outros auditórios, para que nós realizemos mesas institucionais. E hoje, com muita honra, nós estamos aqui para a realização da mesa Extensão, Conjuntura, Finalidades e Impacto Social. Agradecemos a presença de vocês e eu chamo para a composição da mesa o professor Dr. Jorge Onoda, nosso pró-reitor de Extensão e Educação Continuada, que receberá o nosso palestrante, o professor Dr. Josué Adam Lazier, da Unimep e presidente do Foreste, que vai nos honrar com a sua palestra nesta tarde. Obrigada. O professor Josué, ele é presidente do Forext, que é o Fórum de Extensão das Comunitárias. E eu, olhando aqui dois ex-pró-reitores de extensão do Mackenzie, coloco uma pressãozinha um pouco maior, pelo menos nesse que vos falo, obviamente não no professor Josué, se bem que a presença dele também coloca uma pressão grande. Mas eu falei para a professora Regina Giora que eu ia fazer menção a um evento que aconteceu há 13 anos atrás. 13 anos atrás, o primeiro evento de extensão do Mackenzie, nesse auditório, ainda antes da reforma, e, por coincidência, um dos palestrantes, não ainda no Mackenzie, era eu. Eu fui convidado pela professora Regina Giora para falar sobre extensão, e o outro palestrante era o então pró-reitor de extensão da Unimep, e hoje nós temos aqui o digníssimo professor Josué, que é o atual pró-reitor de extensão da Unimep. Então, realmente, a fala é bastante pertinente a todos aqueles que têm interesse na extensão, que compreendem a educação em sua dimensão mais ampla, em sua dimensão do fazer. Essa fala, tenho certeza absoluta que acrescentará muito, será de muita valia. E, sem mais demoras, eu passo a palavra ao professor Josué para que fale com a gente o que ele veio compartilhar hoje. Boa tarde a todos, todas. Eu agradeço ao professor Jorge pelo convite, pela oportunidade em participar aqui com vocês nessa abertura do semestre letivo e a preparação para o acolhimento dos novos alunos e o retorno também dos veteranos, e trazer alguns pensamentos, alguns posicionamentos, fazer algumas provocações também, levantar algumas inquietações, tendo em vista a grande missão que nós temos enquanto uma instituição confessional, como é o caso da minha instituição, como é o caso da vossa instituição, uma instituição também na perspectiva comunitária, e que tem muito a contribuir para a formação de cidadãos e também para a transformação social e desenvolvimento humano da nossa população. É uma responsabilidade muito grande falar para um grupo tão seleto de professores, e então eu optei, em vez de fazer uma palestra, talvez aqui abrir mais um bate-papo, mais uma conversa, e colocar algumas questões que são importantes para o momento que nós estamos vivenciando. É muito raro ter um metodista e um batista, um ao lado do outro, no campo religioso. Em uma instituição presbiteriana. E numa instituição presbiteriana. Então, esse é o ecumenismo. Então, estamos aqui celebrando o ecumenismo. Então, presbiterianos e metodistas não têm lá tantas dificuldades, mas
no campo da teologia, no campo dos dogmas, mas com os batistas já tem umas, né, a gente já tem aí umas diferenças, né? Começando pelo batismo, né? Bom, é apenas brincadeira, tá? Mas eu venho, então, de uma instituição confessional, eu sou metodista, já há alguns anos, né? Muitos anos, aliás, e estou atuando na Unimep, e estivemos também junto com o Cleverson durante um período aí no Foreste. Enfim, também fizemos algumas provocações, né? Algumas provocações no intuito de colocar esse assunto na mesa. Bem, vou começar com algumas preocupações. Eu tenho me perguntado onde está a universidade brasileira. E parece que a universidade brasileira se aquietou. Onde está a voz da universidade brasileira? Especialmente das comunitárias e confessionais. Me preocupa muito esse silêncio obsequioso da universidade. Me preocupa o silêncio dos alunos. Onde estão os alunos? Onde está a voz dos alunos? Já há alguns anos que eu não administro problemas com os alunos, com o DCE. O que estaria ocorrendo, né, com a universidade brasileira? Eu já estava pensando na minha, né? Porque a minha universidade está muito quieta. Né? Não sei aqui a presbiteriana, né, o Mackenzie. E por que essa inquietação? Porque quando a gente olha na história, nós vemos que as nossas instituições elas surgem num momento da história brasileira de extrema fragilização ou até negação dos direitos humanos. Elas surgem na década de 1940, 1960, algumas, inclusive, vão se tornar universidade durante a ditadura. E as comunitárias confessionais, as confessionais comunitárias, elas surgem com um DNA bem delineado, que é uma educação que não seja meramente transmissão de conhecimento, mas que produza ou que contribua por meio então do ensino, cidadãos conscientes, cidadãos conscientizados, cidadãos que vão se inserir nas diferentes realidades do país. Então, se nós olharmos o histórico das nossas instituições, nós vamos ver esse nascedouro, nas décadas de 1940, 1950, 1960, quando a maioria das comunitárias confessionais surgem. E surgem com grande relevância para o país. Surgem dando respostas. Surgem procurando ler o contexto histórico, se inserir no contexto histórico, sair da neutralidade, superar a neutralidade e se inserir no contexto histórico, contexto cultural, contexto social, e contribuir para que, sobretudo, a cidadania ela seja uma das suas metas, ou um dos seus objetivos, né? A construção da cidadania como patrimônio coletivo da sociedade, que eu acredito que, inclusive, esse valor ele vem das mantenedoras. Acho que isso ocorre com a metodista, ocorre com a presbiteriana, que ao estabelecerem o seu campo de missão, ou a sua missão, colocam a educação como um espaço determinante para estabelecer a presença da igreja
na sociedade, e a educação ela não é nenhum apêndice no mundo, ali na composição eclesiástica, não é um apêndice, portanto, da vocação e da missão da igreja, mas ela passa a ser uma ação efetiva, uma ação transformadora ou que possibilite transformações na sociedade. Então, esse valor educacional vem dos documentos das mantenedoras. Então, lendo um pouco a história, conhecendo um pouco a história do Mackenzie e também da Igreja Presbiteriana, a gente vê essas aproximações, né, essas pontes que nós vamos encontrando. E aí, logicamente, que nós temos todo um histórico também que vão norteando essa proposta de uma educação que leve em conta a formação integral, leve em conta a integralidade da vida, leve em conta o ser humano que pode viver a cidadania e pode viver a vida de maneira digna. E acho que um dos documentos que nós não podemos esquecer é o Manifesto de Córdoba, de 1918, porque nós estamos às vésperas de celebrar 100 anos do Manifesto de Córdoba. E nós pretendemos, pelo menos no âmbito do Foreste, no ano que vem, realizarmos o nosso encontro nacional, celebrando e resgatando os valores apontados pelo Manifesto de Córdoba. Porque é um manifesto que não surge da instituição, mas surge do movimento estudantil. Então, alunos universitários decidem apresentar para a sociedade argentina, a sociedade latino-americana, que a universidade ela só tem razão de ser se ela exercer uma função social. E aí, então, essa função social, ela vai ganhar o nome de extensão universitária, ou vai ser batizada de extensão universitária, muito embora, e aqui é importante a crítica do Botomé, né, a gente não pode fechar que a função social é apenas da extensão universitária. Nem a extensão universitária tomar para si a responsabilidade de querer fazer, exercer a função social pelo conjunto da universidade, entendendo, então, a partir da nossa Constituição, que a atividade fim da universidade é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a extensão, ela não é um apêndice que vai surgindo na história das nossas instituições, é um apêndice no sentido de que, já que o ensino e a pesquisa não conseguem alcançar essa perspectiva da função social, criaram a ideia, alguém criou a ideia da extensão universitária, e aí um grupinho de professores vocacionados ou impulsionados pelos desafios da sociedade, ou porque ouviram o clamor da sociedade, decidem se reunir e fazer projetos e programas e levar professores e alunos a atuarem na sociedade, muito embora sem uma conjugação de esforços e de reflexões e de articulações que esteja presente no âmbito, no conjunto da instituição. Então, a extensão ela não é nem apêndice, nem é dona da função social. Ela não vai construir a cidadania como patrimônio coletivo sozinha, mas ela também não é um apêndice da universidade. E isso começa, então, a criar, a partir, então, de 1918, muito embora nós, aqui no Brasil, tenhamos tido um documento de 1911, que é a Lei Orgânica do Ensino Superior e Fundamental, que falava já da autonomia administrativa e didática nas instituições de ensino superior, ou seja, já dando às instituições essa autonomia para fazer a gestão e para fazer a educação
de maneira autônoma. E eu entendo aqui de maneira autônoma, não é a partir de um manual que veio de cima para baixo, com o regramento, mas sim a partir da realidade onde a instituição está inserida e, mobilizada por essa realidade, ela vai estabelecendo as suas ações extensionistas. Então, é um documento também importante de ser apontado, mas, sobretudo, então, o documento de Córdoba, e há vários outros que eu não vou aqui apresentar, vocês já conhecem, que são vários documentos que vão dando uma certa objetividade para a educação, até a Constituição, que coloca como atividade fim o ensino, a pesquisa e a extensão. Pois bem, se nós temos, desde o nosso nascedouro, essa preocupação com a responsabilidade social, com a cidadania, com a dignificação da vida, com a promoção do bem comum, e se nessa perspectiva nossas instituições são desafiadas a aproximar, então, a universidade e aproximar a universidade e parcerias com segmentos da população, sobretudo aqueles segmentos que têm uma consciência crítica da realidade e uma conscientização de que podem e devem atuar a fim de transformar essa realidade. Onde estariam as nossas instituições nessa perspectiva de oferecer transformações sociais, econômicas e políticas de forma a instituir valores de igualdade, de direitos e de democracia? Bom, se de fato há um silêncio por parte da universidade, então precisamos problematizar a universidade, precisamos problematizar a educação. Não essa problematização que está posta com redução, com retração do número de alunos que buscam curso superior, inclusive nas instituições públicas. Não essa problematização em termos de investimentos, de recursos para a educação, sobretudo as instituições públicas, né? Não essa problematização que nós também vivenciamos nas nossas instituições, porque seguidamente estamos fazendo cortes, reduzindo estrutura, não oferecendo cursos, deixando de formar turmas, enfim, buscando alternativas de sobrevivência, porque precisamos fechar a conta, a receita com a despesa. Então, não é essa problematização de um mercado que se retraiu e que está levando a sociedade brasileira a se reorganizar em termos de minimizar despesas, qualificar suas despesas, ou gastar menos, fazer menos investimentos, porque não se sabe o dia de amanhã. Então, é natural que as famílias não queiram assumir compromissos, com a universidade por 4, 5 anos, porque não sabem o dia de amanhã. Eu estou falando de uma problematização no sentido de se estamos aquietados, ou se fomos aquietados, ou se optamos pelo silêncio, ou se caímos numa situação de estagnação, mesmo que inconsciente, e que estamos apenas reproduzindo atividades, entrando num ativismo, porque nós temos que dar aula, tem que apresentar o programa de curso, tem que fazer chamada, marcar presença, dar prova, corrigir prova, dar trabalho, ler trabalho, e a gente vai entrando num ativismo, quando de repente a gente vê, começa o semestre, a gente já está cansado, já começa as aulas, a gente um mês depois já está cansado, já está pensando nas férias, e aí a gente vai entrando num ativismo que parece que falta tempo, e a gente não dá conta de compartilhar com os alunos e dividir com os alunos e receber dos alunos tudo aquilo que seria necessário para, de fato, constituirmos um processo de
um processo de aprendizagens múltiplas e interativas, dialogadas, discutidas, construídas no coletivo. Então, problematizar no sentido de perguntar assim, o que de fato nós estamos fazendo, o que de fato nós estamos oferecendo para os nossos alunos, o que nós estamos devolvendo para as famílias, o que nós estamos devolvendo para a sociedade em termos de formação, de qualificação, não somente para o mercado de trabalho, porque os valores que nutriram nossas instituições vão para além do mercado de trabalho. Não é só formar o profissional que vai saber dar conta da sua profissão, mas é formar aquele profissional que aprendeu o que é ser cidadão, que aprendeu o que é ser humano, aprendeu o que é ser uma pessoa integral, uma pessoa humana, uma pessoa com afetividade, uma pessoa com emocionalidade, uma pessoa que está em movimento, não está estagnada, não está pronta, não está acabada, mas que está num processo efervescente de transformação, de aprendizado, de crescimento, enfim. Então, problematizar a universidade no sentido assim de que não tem razão de ser universidade, não tem razão de fazer tudo o que nós fazemos, se isso não chegar de alguma maneira a contribuir para que os nossos alunos sejam cidadãos, sejam profissionais, os melhores possíveis, mas sejam cidadãos, sejam humanos, saibam olhar as pessoas e enxergar as pessoas, saibam olhar nos olhos das pessoas e entender as pessoas, saibam perceber o ser humano, não uma massa, um grupo de pessoas, mas o ser humano, o indivíduo, o José, a Maria, o João, o Antônio, que sejam profissionais humanizados e que, por serem humanizados, trabalhem profissionalmente, mas tenham uma aproximação das pessoas que não seja apenas formal, burocrática, profissional, mas aprendam a fazer mediações e aproximações também humanas. Também humanas. O esforço que nós fazemos de qualificar nossos projetos pedagógicos, de qualificar nossos programas, de qualificar nossas aulas, de criar didática, né? Não fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Mas ter didática, enfim, para criar várias formas de mediar e alcançar o aluno, não só no seu cognitivo, mas na sua vivência, no seu conhecimento, e ajudar os alunos a se expressarem. Se nós não conseguimos fazer isso, não há razão de ser da universidade. Porque para transmitir conhecimento, há muitas por aí que fazem. Se for passar para o aluno e depois cobrar de volta na prova, tem muitas que já fazem, não precisa das nossas. Nós fomos constituídos como instituição, como uma universidade, porque nós temos valores que superam, que vão além do mercado. E aí são valores que dão dignidade à vida, que dão valor à vida, que agregam perspectivas de transformação. Então, o Forest tem um conjunto de cartas, até eu comentei com o professor Cleverson, que estou fazendo um trabalho de reunir todas as cartas, desde 2001, o Forest foi criado em 1999, desde 2001 para cá, então, em todos os seus encontros, produz uma carta, estou fazendo uma junção dessas cartas, tentando fazer uma publicação, pelo menos virtualmente, né, formato digital, porque há uma riqueza nessas cartas que vão fundamentar as nossas inquietações, as nossas provocações e também as nossas ações. Inclusive, na época do Cleverson, foi publicado um documento chamado Diretrizes para
diretrizes para a elaboração de uma política nacional de extensão nas instituições comunitárias, é um documento de 2013, onde esse documento aponta que as dimensões teórica, política, ética e social do processo educativo deve estar entrelaçado nas diferentes áreas de conhecimento, nos diferentes setores da universidade. Porque a função social ou a construção da cidadania é da instituição, não é de um grupo de abnegado de professores que, por alguma razão, resolveram tomar o caminho da extensão universitária. E aí, então, desencadear processos pedagógicos que possibilitam articular teoria e prática e, numa perspectiva interdisciplinar, com novas metodologias, na construção coletiva do conhecimento e ajudando, sobretudo, na apreensão crítica do real e realimentando as políticas curriculares das nossas instituições e também contribuindo para as políticas públicas. O que eu estou querendo dizer é que construir a cidadania é o grande, no meu entender, construir a cidadania ou alinhar educação e direitos humanos, em que pese vivemos um Estado democrático de direito, nunca foi tão urgente como nos dias em que estamos vivendo. Se no período da ditadura alinhar educação e direitos humanos foi um grande apelo, muito mais o é numa sociedade numa sociedade democrática de direito, mas não de fato. Porque nós ainda temos o desafio da inclusão social, da inclusão de gênero, da inclusão de pessoas com deficiência. Alinhar essa educação e direitos humanos é falar de educação popular, educação em movimentos sociais, educação em cidadania, educação em direitos humanos, educação em cultura, educação em saúde, educação ambiental, educação e inclusão e acessibilidade, educação e transformação social. Então, eu vejo aqui nesse aspecto um dos grandes nós que nós temos para desatar. E aí não podemos ficar esperando políticas públicas nem políticas de governo. Nós precisamos construir, se não as políticas públicas, muito menos as políticas de governo, nós podemos construir conjuntamente ações que começam na sala de aula, ou melhor, que começam aqui, nesse encontro, que vão para a sala de aula, envolvem os professores, envolvem os pesquisadores, envolve os professores extensionistas. Na verdade, que envolve a universidade, porque em algum momento nós teremos que superar essa dicotomia que nós ainda fazemos, ensino, pesquisa e extensão. Eu vou abrir um parênteses, estava falando há poucos dias numa instituição, falando então sobre a curricularização, que eu vou tocar no assunto, e aí no meio da conversa, porque foi uma conversa, eu citei que, eventualmente, uma das possibilidades é nós termos disciplinas, ou poucas disciplinas, uma disciplina, ou ter uma disciplina, ou disciplinas, aí dependendo como a instituição vai se organizar, mas que essa disciplina tenha uma ação extensionista integrada. Então, eu citei assim, digamos, 50% teoria, 50% prática. Então, seria a introdução do aluno na extensão universitária, pelo viés de uma disciplina institucional, não sei como a instituição trabalharia. Aí um professor me perguntou assim, mas como é que a gente vai fazer para registrar essa aula? Porque eu vou registrar 50% como aula lá no ensino e 50% na extensão.
Eu falei, mas por que fazer isso? Por que a parte da teoria tem que ser ensino e a parte da prática tem que ser extensão? Vai tudo para a extensão, leva tudo, a disciplina toda. Não precisa fazer essa separação. Leva a disciplina toda é uma disciplina, uma perspectiva extensionista, porque fazer extensão é teorizar também. É pensar na vida, é pensar acerca da vida, é pensar sobre valores, é pensar sobre a dignidade, o que dá dignidade. Eu estou procurando aqui, depois eu acho e leio, porque eu me tornei agora recentemente aluno do curso de Direito. Me dá licença, eu vou tirar que está... eu me tornei recentemente aluno do curso de Direito, então, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu estou trabalhando e estou estudando. Mas eu estava lendo um artigo e o autor definiu o que é dignidade humana. Quando eu encontrar aqui, eu leio para vocês, não sei onde está aqui. Mas aquilo me chamou tanta atenção, porque eu falo muito em dignidade humana. Eu sou teólogo, sou sacerdote, pastor, bispo honorário da Igreja Metodista, então falo muito de dignidade humana. Mas eu nunca pensei numa definição como a daquele autor. É um juiz aí, que não vou citar o nome do juiz, porque citar o nome do juiz hoje está meio difícil. Então, mas achei muito interessante, a hora que eu encontrar eu falo. Mas até eu chegar lá, eu quero então voltar à questão da construção da cidadania. Educação e direitos humanos. Educação e cidadania. Construção da cidadania. Não há construção da cidadania se nós não lermos a realidade. E não é ler a realidade numa perspectiva de fiscalizar, né, de espiar, de vamos ver o que está acontecendo. Não, é olhar a realidade no sentido de se aproximar da realidade. E aí são muitas, não são? São muitas as realidades da vida. Então, ler a realidade é aproximar-se das diferentes situações que a realidade aponta e ouvir os clamores dos que são menos, dos que valem menos, numa sociedade que se desumaniza cada vez mais. Eu costumo dizer, e aí desculpe se a expressão não é muito adequada, que nós nos humanizamos, ou que nós humanizamos o processo de ensino e das aprendizagens. Portanto, nós faremos uma educação pesquisadora e extensionista, para não separar, ou faremos extensão universitária, quando nós sentimos o cheiro da realidade. E o cheiro da realidade não é bom. Quando eu sinto o cheiro da realidade, eu sinto o cheiro das pessoas, o cheiro da vida. E pode não ser muito bom. Mas quando eu consigo sentir o cheiro dessa realidade, seja bom ou não, eu me humanizo. Porque eu descubro que nessa realidade tem gente, tem pessoas. E tem pessoas que não estão já num processo acabado. São pessoas em formação, em desenvolvimento, não são pessoas estagnadas, embora localizadas historicamente, localizadas culturalmente, não são pessoas prontas, acabadas, sem força de transformação. Pelo contrário, eu descubro pessoas que conhecem mais da vida do que eu penso que conheço. Que sabem mais o que é lutar pela dignidade da vida, mais do que eu imagino que eu saiba. Eu descubro pessoas que têm força de transformação, de superação, de fato construir a sua história, de fazer cultura, de estabelecer novas culturas, de produzir, de qualificar esse ambiente de vida, ou os diferentes ambientes de vida, as diferentes realidades, porque eu consegui sentir o cheiro. E aí eu já não sou mais o mesmo, já não serei mais o mesmo.
o professor, o aluno, o funcionário, o técnico da instituição, quando se coloca num projeto que alinhe o ensino, a pesquisa, então, no caso, a extensão, quando volta para casa, volta outro ser humano, outro cidadão, outro pai, outra mãe, outro filho, outra filha, outro professor, outro aluno. E pode ser que os alunos descubram o significado do currículo, o significado do projeto pedagógico que ele está inserido, porque aquele conjunto de disciplinas que ele tem que fazer, mas não pode fazer aquela porque tem que fazer essa. Entende a lógica da educação que vai se constituindo quando consegue entender que a vida tem valor, que a vida tem sentido, que a vida tem significado, a partir da inserção numa realidade que nos desafia. Então, a dignidade é o valor fundamental da cidadania. Agora encontrei aqui a referência que eu queria citar, né? Sem dignidade não haverá cidadania. Então, eu estou colocando a questão de educação e direitos humanos, na minha perspectiva, problematiza a universidade. A universidade precisa considerar esse conjunto de direitos humanos, direitos fundamentais, e que dão dignidade à vida. E aí, o que é dignidade? O que é dignidade? A dignidade humana está presente quando há direitos humanos. Quando os direitos fundamentais do cidadão são respeitados. Dignidade humana é direito à vida. A vida, logicamente, com dignidade. Direito à igualdade. Direito à integridade física. Direito à moral e à moral, direito à autonomia e direito ao mínimo necessário para a subsistência. Ora, se essa perspectiva de educação e direitos humanos não problematizarem a universidade, não nos instigarem a pensar para além dos nossos muros institucionais, dos nossos projetos pedagógicos, alguns deles ainda muito umbilicais, muito voltados para si mesmo. Então nos aquietaram. Nos estagnaram, nos tornaram dormentes, estamos adormecidos. Eu não sei se o Sr. Mackenzie assinou pacto sobre educação e direitos humanos do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça. Houve um chamamento para as instituições e organizações. É um pacto que nasce na perspectiva de introduzir a temática educação e direitos humanos de uma maneira institucional em todas as instituições. Várias instituições assinaram esse pacto e elaboraram um plano de ação, né, um plano de trabalho, que deverá ser levado a efeito num período de 3 anos, e aí a instituição define um comitê para acompanhar este pacto. E eu acho que é uma provocação que vem do governo. Mas, mais do que responder à provocação do governo, acho que é algo que nós podemos trazer para dentro da instituição e torná-lo não um projeto de governo, mas um projeto institucional, um projeto nosso, um projeto que nos mobilize, um projeto que nos inquiete, um projeto que nos incomode. Porque se nós vamos seguir
nessa perspectiva da função social ou da construção da cidadania, da construção da dignidade, tem que ser um projeto coletivo. Não se constrói a cidadania individualmente, mas se constrói a cidadania enquanto um projeto coletivo. É no coletivo, né, que nós vamos construir essa cidadania, ou essa dignidade que dá direito, por meio da interação, por meio do diálogo, por meio das ações. Então, diante desse valor acadêmico extensionista da universidade, que caracteriza nossas instituições, não dá para ficar passivo, não dá para ficar assistindo. A gente sabe que não é o conjunto, 100% dos professores que estarão desenvolvendo projetos de extensão, projetos e programas de extensão universitária. Mas nós sabemos que os nossos cursos, eles podem ter, no seu projeto pedagógico, programas, ações interdisciplinar, multidisciplinar, onde os alunos se encontram, com as suas, e os professores também, com as suas áreas de conhecimento, com as suas áreas de saber, com a sua especialização, com seus processos de aprendizagens, mas vão aprender no coletivo, vão aprender nesse encontro, ou nesse confronto de ideias e de aprendizagens e de conhecimentos. Então, não dá para ficar indiferente ao que ocorre fora dos muros que cercam o campus, porque há muita vida, há uma vida latente, que reclama, que clama, e que espera que a sociedade, por meio das suas organizações, e aí, no caso, por meio, então, de uma instituição, consiga se aproximar e contribuir para a transformação. Então, porque não há sentido eu frequentar uma sala de aula e não sentir ou aprender a sentir o cheiro da vida, o cheiro do chão, porque é no cheiro do chão que brota a vida. Aí eu vou parafraseando Kant, que nos legou a frase ouse pensar. A construção da cidadania nos leva a ousar dignificar a vida. Ousar construir os direitos que garantam a dignidade humana. Ousar ser cidadão. Ousar pensar com a própria cabeça. Ousar sair do ensimesmamento. Ousar construir um momento novo. Quem vai? Quem vai sair do seu conforto para construir a cidadania como patrimônio coletivo? E esse é um apelo, não é um apelo para o professor extensionista, para o professor Jorge, a professora Suzana. Esse é um apelo para a universidade. É um apelo para a igreja, inclusive. Mas vamos deixar a igreja de lado, né? Porque aí a gente tem que problematizar mais. Vamos ficar com a instituição confessional. É um apelo para a instituição. Quem vai responder? Quem vai sair do seu conforto? E aí eu volto a dizer, eu não vejo razão para uma universidade, para uma instituição, gastar 100% do seu tempo com projetos pedagógicos que, no final, formam o profissional que não consegue enxergar que é ali do outro lado da rua, na praça aqui na frente, que não consegue enxergar nas empresas, nas indústrias, na sociedade, que tem pessoas que ainda não conseguem ser pessoas humanas. Aí vale a pena ser professor. Preparar a aula, dividir conhecimento com os alunos, ajudar o aluno a entender a complexidade da vida, que a vida é contraditória,
a complexidade dos valores da família, que sempre haverá contradição. Nós vivenciamos esses dias, e eu vim, inclusive, aqui no telefone para cá, porque um grupo de alunos, num evento extensionista no interior de Goiás, numa parceria da universidade com a Igreja Metodista, e um grupo de 40 alunos foram de Piracicaba e foram para um distrito da cidade, um lugar tranquilo, as famílias todas. No entanto, à noite, rapazes invadiram a escola, arrebentaram as portas, invadiram as escolas e começaram a entrar nas salas onde o pessoal estava dormindo, e foram na sala das moças, onde as moças estavam dormindo, e tiraram, trancaram, enfim, depois foram trancando todo mundo numa sala e foram recolhendo celular, dinheiro e um trauma. Alunos jovens nunca tinham passado pela experiência de revólver armado, um aluno levou uma coronhada, enfim, todo um estresse muito grande. E aí, trabalhando, tanto é que eu estou 2 noites sem dormir, porque no telefone, o pessoal distante, telefone para cá, organiza o que faz, vamos trazer o pessoal. Então, enfim, chegaram ontem de madrugada. Então, nós acolhemos os alunos. Mas o que mais me chamou a atenção foram 2 coisas. A minha preocupação era com os pais do rapaz que foi agredido, que levou uma coronhada e precisou fazer 4 pontos na cabeça. Visivelmente, era a pessoa que foi machucada fisicamente, embora todos foram machucados emocionalmente. Como conversar com esses pais? Então, eu peguei a professora, que estava acompanhando, e fomos conversar com os pais. E a mãe assim, não, fiquem tranquilos, isso acontece mesmo. Não, o Rodrigo estava tão animado, o ano que vem ele vai de novo, não tem problema. Daí a professora falou, não, é que daí no ano que vem a gente vai para um outro local. Não, pode ir até no mesmo lugar, não tem problema. Se o Rodrigo quiser ir, pode ir. E que ele não desanime, que vocês também não desanimem, porque isso é muito bom que vocês estão fazendo. Essa é a mãe. Aí, uma jovem, que é funcionária e é aluna, foi a primeira que saiu desmontada, assim, foi a primeira que eu acolhi. E me chamou a atenção que, de todos os alunos, era a que estava mais emocionalmente abatida. No entanto, onde é que ela mora? Ela mora num bairro em Piracicaba, que é do lado da universidade. Um bairro que a universidade entra, mas a polícia militar não entra. A violência é muito grande. A polícia militar não entra lá. E nós nunca tivemos problema na universidade, roubo, essas coisas. Nós entramos a qualquer momento. Ou seja, ela nasceu e foi criada num ambiente de violência. Mas no momento em que ela esteve submetida à violência, porque entraram no quarto dela e acharam que era brincadeira dos rapazes, daí viram arma e viram que não era brincadeira, era que desmontou mais ali, aparentemente, né, naquele momento da chegada. Então, por que eu estou citando isso? Para dizer que a vida já é problematizada. Não precisamos ir para lugares distantes para perceber essas realidades. Estão do nosso lado, mas do nosso lado a gente não enxerga. Às vezes precisa sair um pouquinho, sair da área de conforto, porque a gente conhece a rua nós somos os donos da rua, né? Então a gente não enxerga o que acontece na rua, mas enxerga o que acontece na rua do bairro vizinho, ou da cidade vizinha, ou do município vizinho, do estado vizinho, assim por diante. Então a universidade precisa trazer esse mundo para dentro de si. Essa barreira. E aí eu acho que a extensão universitária tem esse papel. Esse papel de problematizar a vida, problematizar a educação, problematizar os processos pedagógicos, fazer essa oxigenação da universidade com a sociedade com a universidade. Aí eu preciso defender, aí eu vou ser extensionista defendendo a extensão universitária, porque
nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão, a extensão, dentre outras finalidades, tem essa de oxigenar os processos de ensino e aprendizagens. Oxigenar, inclusive, a pesquisa. Porque se a pesquisa ficar só intramuros e não voltar, de alguma maneira, e não voltar apenas numa publicação, mas voltar numa ação, num produto, entre aspas, que agregue valor à vida, nós estamos produzindo nuvens passageiras, que vão ficar registrados nos nossos lates, vão ficar registrados em publicações, que algumas pessoas lerão, mas o ISBN, o Qualis e tal, mas nunca vai chegar no chão onde brota a vida, ou tem dificuldade de chegar no chão onde brota a vida. Então, a extensão universitária tem esse papel de levar tudo esse conhecimento para este chão onde brota a vida, e trazer a vida que brota do chão para dentro da universidade. Porque é nessa interação dialógica, mesmo que conflituosa, ou antagônica, ou dualista, mesmo que tensa, ela vai provocar novas reflexões, novas ponderações. E aí eu acho que eu, como professor, vou enxergar o aluno também de maneira diferente. Eu vou enxergar o aluno não como aquele que vem do ensino médio e não sabe escrever, não sabe interpretar texto, mas vou enxergar como um futuro, ou um cidadão consciente, conscientizado, que sabe compreender a vida e que vai atuar profissionalmente, mas também humanamente, para dar dignidade à vida. Então, diante desse valor acadêmico extensionista, aliás, eu já falei isso. Bom, então, do ponto de vista das ICES, a grande missão educacional é preparar esse cidadão consciente, conscientizado, humanizador, com capacidade dialógica e interação com as mais diferentes realidades do nosso país, a fim de contribuir para a construção da vida digna, da cidadania e do bem comum. Então, podemos pensar em alguns aspectos aqui. Ampliar a inserção da temática educação e direitos humanos. Eu fiz um levantamento na Unimep, 50 cursos, respondendo um questionário, porque nós queríamos saber o que tem sobre educação e direitos humanos. O que se sabe sobre educação e direitos humanos? 10 cursos responderam. Dos 10 cursos, e das respostas, porque são 5 eixos, né, ali do Pacto Universitário, são 5 eixos: ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência comunitária. Nós tivemos aproximadamente, são 42 perguntas, 10 cursos, responderam as 42 perguntas, 420 perguntas, nós não tivemos 100 respostas sim. Sim, isso a instituição faz. E eu fiquei decepcionado, porque a impressão que eu tinha é que esse tema educação e direitos humanos está não só nos documentos da instituição, mas está na sala de aula. E eu descobri que não está. Pelo menos pelas respostas que obtivemos. Então, ampliar a inserção da temática educação e direitos humanos. Ampliar ações comunitárias ou extensionistas voltadas para a educação, saúde, cultura, como eu já falei, esporte, direitos humanos, democracia, educação ambiental, inclusão, comunicação. Fomentar projetos voltados para a construção da cidadania, participar da construção de políticas públicas, e aí a universidade pode contribuir muito na construção de políticas públicas, e não programas de governo. Eu não vou trabalhar para construir programa de governo, mas eu vou trabalhar para construir política pública. E aí nós podemos contribuir.
e fomentar a curricularização, que eu vou falar daqui a pouquinho. E promover também, em parceria e diálogo com os cursos das respectivas áreas de conhecimento, a formação extensionista dos discentes, para atuação em projetos e programas específicos com os movimentos sociais, populares e culturais. Eu estou lendo só para dizer que eu escrevi, tá? Para vocês não ficarem achando que eu estou improvisando. A universidade precisa ter uma utopia. Nós precisamos ter uma utopia institucional. A educação levada a efeito nas nossas instituições precisa ter uma utopia. E a utopia não é o lugar não alcançado, ou o lugar não existente, ou não lugar. Não, eu estou falando da utopia, que pode ser que eu não chegue, mas outros poderão chegar. Se eu tiver uma utopia, por ela trabalhar. Eu, com certeza, não chegarei lá. Mas as gerações, ou outros, chegarão. Talvez não nas utopias deles, mas nas minhas. Porque as utopias vão se ampliando. Precisamos ter utopia. Eu estou falando isso aqui para vocês porque eu falo na Unimep. E a crise é grande, vocês sabem disso. E todas as instituições, todas as nossas, as comunitárias, confessionais, todas estão num momento difícil. Porque nós não queremos, estamos lutando para não perder os nossos referenciais. Tá certo? Nós estamos lutando para não perder nossos referenciais, nossos valores. Nós estamos perdendo muita coisa, perdendo professores, perdendo cursos, perdendo organicidade, mas nós estamos lutando para não perder nossos valores, nossos referenciais. Então, nós precisamos ter essa utopia. Porque eu não consigo, e aí o Josué me falando, eu não consigo viver, não consigo trabalhar, se eu não tiver uma utopia. A minha utopia é o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a minha utopia. O reino de Deus é a sua justiça. Em outras palavras, a minha utopia é a justiça para todos. Direitos para todos. E é por isso que eu estou fazendo o curso de Direito. Não quero ser como é que fala? Não é profissional do direito, o pessoal fala como? Operador de direito. Um operador. Não quero ser um operador. Não quero ser um operador. Não vou ser. Não vou ser. Eu brinquei com eles no almoço, eu vou ser juiz. Não, eu estou estudando porque eu quero continuar cada vez mais lutando, trabalhando por uma utopia. O reino de Deus é a sua justiça, porque eu creio no reino de Deus, na sua justiça. Eu acredito que os direitos humanos, os direitos fundamentais, podem alcançar o conjunto da sociedade brasileira. Não na minha geração. Não sei quantos anos eu vou viver ainda, estou com 58, espero que muitos. Estou andando de bicicleta há 2 anos para melhorar, então virei um ciclista. Então hoje eu virei ciclista, aluno de estudante, aluno do direito, porque não estou pensando em parar. Eu quero ir longe. Então eu tenho uma utopia que me nutre. Porque eu aprendi que dá para viver sem o amor, sem a fé. Mas não dá para viver sem a esperança. E a esperança é a utopia. Sem o amor, a pessoa vive desgraçadamente, mas vive. Sem fé também, mas sem esperança não. Então, quando o ditado popular é verdadeiro, a esperança é a última que morre. Morreu a esperança, morreu a vida. A esperança é a utopia, que a gente vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai mudar. Então, a universidade tem essa perspectiva. Então, o que eu estou tentando trazer é que a nossa utopia é a educação, os direitos humanos, a dignidade da vida. Pois bem, o Plano Nacional, como vocês sabem, fala de 10% para a extensão universitária.
E aí começa o problema, né? Primeiro, quem é o pai da criança? Então, né, nós já discutimos, né, Cléber? Quem é o pai da criança? Eu não sei quem é o pai da criança, mas uma decisão eu tomei. Essa criança eu vou embalar, né? Eu não sei quem pariu o Mateus, mas eu vou embalar o Mateus. Então, é lógico que a gente sabe quem que colocou o dedinho lá dos 10%, né? Então, nós estamos só brincando aqui. Está aí, vai ser regulado. O Conselho Nacional de Educação está trabalhando um processo de regulamentação, ou uma resolução, apresentando diretrizes regulatórias para a extensão universitária. Há uma comissão de especialistas indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Eu até diria que nem são especialistas, são mais trabalhadores da extensão, que estão construindo esse documento. A proposta é que, em março de 2018, a comissão vai entregar para o Conselho Nacional, deliberar em maio, abril, mais tardar, sobre as diretrizes regulatórias da extensão universitária. 10% é 10%. Como é que a gente vai se tratar isso? Ninguém sabe. Porque aí, então, eu vou na minha utopia. E qual é a minha utopia? A minha utopia é muito simples. 100% dos alunos precisam passar pela universidade tendo feito pelo menos um projeto, participado de pelo menos um projeto ou programa de extensão universitária, preferencialmente nos primeiros anos de formação. Se nós conseguirmos que 100% dos nossos alunos participem de projetos e programas de extensão universitária, que tenha link com o ensino e com a pesquisa, aquilo que nós falamos, aí de sociabilidade, com certeza nós estaremos formando cidadãos humanizados, humanizadores, que vão compreender a vida, a dignidade da vida, o valor da vida, que vão se inserir na realidade, se inserir na sociedade com outras perspectivas. Porque eu vivenciei e já vi e vejo isso, e acho que quem trabalha na extensão tem essa resposta que é imediata. A gente pensa que não, mas ela é imediata. O aluno que tem uma imersão extensionista, ele volta para a sala de aula diferente, é outro aluno. O professor que tem uma imersão extensionista, quando volta para a sala de aula, é outro professor. Então, essa é a minha utopia. Como é que nós vamos fazer? Então, está se trabalhando, já houve vários diálogos aí no Forext, que é o nosso fórum, o Forext discutindo com o ForProEx, que é o fórum das públicas, com o Forgrade, inclusive, né? Já tivemos mesa e vamos agora discutir novamente com o Forgrade, com o Conselho Nacional, porque está se buscando, todo mundo esse conjunto de segmentos aqui citados, estão fazendo o quê? Estão embalando o Mateus. Porque o regramento, ou as diretrizes regulatórias, não vai ser apenas para atender um conjunto das instituições. Não, ela vai servir, vai atender o conjunto, né, as públicas, as particulares e as comunitárias confessionais. Essa é a proposta que está se delineando. E vai provocar reações, vai problematizar muitas instituições que estão olhando a sociedade por uma luneta, porque elas vão ter que pensar em ações extensionistas, em projetos, em programas interdisciplinar, multidisciplinar, que dê conta de atender esses marcos regulatórios. Se vai ser 10%, 15%, nós vamos, talvez, chegar a uma conclusão. Agora, o que as instituições estão fazendo? Eu digo assim, nós no Forest, de alguma forma, nas discussões que tivemos por aí, chegamos a uma conclusão que poderíamos trabalhar os 10% da extensão universitária no âmbito dos 20% de atividade
de atividade complementar. Né? Todos os cursos podem até, com exceção das licenciaturas, ter 20% de atividade complementar. Então, algumas instituições estão pensando em trabalhar esses projetos de programa para atender a meta 12.7 no âmbito das atividades complementares. Tem instituições que estão criando disciplinas com link, né, disciplinas com ações extensionistas. Então, aí depende de cada instituição. Pelo que está se delineando, pelos acordos que nós fizemos com a comissão que está trabalhando, não vai ser uma camisa de força para as instituições, mas as instituições terão autonomia, liberdade, enfim, para trabalhar a sua forma, a sua cultura, o seu jeito, para atender esse conjunto de regras e de apontamentos que esse documento apresentará. Eu vejo isso, assim, do meu ponto de vista, de alguém que está numa instituição comunitária confessional, muito tranquilamente, porque nós já fazemos extensão universitária. Se não do jeito que deveríamos fazer, mas estamos fazendo. Estamos contribuindo, de alguma forma, para o desenvolvimento do nosso país, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nós estamos participando do edital ProExt. Eu acredito que a Mackenzie aqui concorreu. E nas reuniões que eu participei em Brasília, para tratar do edital, os ministérios correm atrás das comunitárias. Por quê? Porque eles querem aprovar as nossas propostas submetidas ao edital, porque a leitura que os técnicos dos ministérios fazem é que as nossas ações, nossos programas de extensão, elas fazem um link, se não assumem totalmente as políticas públicas, elas se aproximam das políticas públicas e, de alguma maneira, elas contribuem efetivamente para as políticas públicas. Então, eu já fui procurado várias vezes, outros representantes do Foreste, que participam também, pelos ministérios, porque eles querem saber, nos digam quais são os projetos, porque nós queremos aprovar os projetos das comunitárias, porque nós sabemos da qualidade da contribuição. Então, nós estamos fazendo. Não vamos dizer que não estamos fazendo nada, estamos fazendo muito. Eu não sei qual é a realidade de vocês aqui. Eu acho que não é muito diferente da minha. Eu, cada vez, faço mais com menos recursos. Então, em termos de projetos e programas de extensão universitária, só vai aumentando, só aumenta. Não precisa ir atrás. É só a gente ficar ali organizando, articulando, fazendo as mediações, fazendo as aproximações, porque não precisa ir, as coisas vêm, né? As parcerias vêm. E a gente faz mais com menos recurso financeiro, mas, por outro lado, com mais recurso humano, porque é contagiante, conforme a comunidade acadêmica vai se envolvendo com essa temática da educação dos direitos humanos, com essa perspectiva da extensão. E isso, então, logicamente, que produz um espaço um espaço também de transformação, de criatividade e de oxigenação. De oxigenação interna, né? De oxigenação intramuros, porque a gente começa a descobrir, né, que o curso do outro tem muito a contribuir com o meu curso, que a área de conhecimento do outro tem muito a contribuir com a minha área de conhecimento. A gente começa a sair, e aí é o grande desafio, né, sair das caixinhas, né? Então, eu vejo a meta 12.7 como um convite. Ouse sair da caixinha, parafraseando Kant, né? Ouse sair da caixinha. E vamos pensar numa educação que seja integral, que alcance a integralidade da vida e que forme profissionais qualificados, mas humanizados. Do ponto de vista das ICES, a grande missão educacional é preparar cidadãos conscientes, conscientizados, humanizadores. Eu já li, né, essa frase, e com a capacidade dialógica e de interação com as mais diferentes realidades do nosso país,
a fim de contribuir para a construção da vida digna, da cidadania e do bem comum. Se não for para fazer isso, eu vou voltar a ser pastor, viu? Aí é que está algo que também nos humaniza, né? Pensar ou acreditar que as mediações que nós estamos fazendo na sala de aula com nossos alunos, em algum momento farão sentido para eles. Especialmente se fizerem sentido numa perspectiva de dar dignidade ao outro, de dignificar a vida do outro e de contribuir para que o outro possa viver, né, dignamente a vida. Bom, eu deixo então essas, professor, acho que eu falei demais, eu deixo essas ponderações e na verdade, acho que é uma provocação, né? É uma provocação. Você tem uma coisa gostosa na universidade, é perceber a relevância que ela tem para o entorno. E se ela tem uma relevância para o entorno, então ela tem uma relevância para o Brasil e para a América Latina. Então aí vamos gastar giz no quadro, né? E vamos gastar saliva, porque nós estamos indo numa direção em que um dia todos nós teremos nossos direitos respeitados e haverá justiça para todos. Se é utopia, eu vou trabalhar por ela, porque eu acredito que que essa sociedade tão problematizada, na verdade, ela é fruto das nossas contradições. Então, se eu puder ajudar a lidar com essas contradições que nós mesmos criamos, então, eu estarei, ou nós estaremos, contribuindo para que os valores institucionais, nossos valores, nossos referenciais, nos mostrem que vale a pena lutar por eles. A gente perde, né, o anel, perde um dedo, perde outro, a gente vai perdendo. Mas aquilo que aqueles valores intangíveis, nós não vamos perder. Podemos perder valores tangíveis. Mas se perdemos os valores tangíveis, e continuarmos com os valores intangíveis, então nós estamos no caminho certo. E quais são os valores intangíveis? Quais são os valores da vida, os valores da educação, a imagem da instituição e a marca da instituição. Esses são os nossos valores intangíveis. Eu sei que há um movimento, acho que em todas as instituições, de preservar o intangível e acabar matando o intangível. É um grande equívoco. Um grande equívoco que alguns gestores das instituições comunitárias confessionais estão tomando. Não, é o contrário. Eu vou preservar o intangível. Eu vou preservar o intangível. Eu posso até perder o tangível, mas o intangível não vou perder, porque a razão de ser das nossas instituições é ter valores, ter referenciais que não tem como medir, não tem como materializar, não tem como contar, não tem como contabilizar, a não ser perceber que as pessoas estão envolvidas num processo histórico de transformação e de construção da sua história a partir das suas realidades. Tá, muito obrigado, professor.
sei quanto a vocês, eu me deliciei nesses últimos minutos. E como moderador, né, eu gostaria simplesmente de colocar alguns pontos, até como pergunta, até como depois abrir para uma ou duas perguntas, que alguma coisa que possa estar inquietando os colegas, assim como algumas me inquietaram também. Eu gostaria de começar com uma coisa que o professor Josué colocou de forma muito clara, a ligação que existe entre educação e transformação. Ou seja, se não há transformação, a gente questiona até se houve educação ou não, se houve um processo educativo ou não. E algumas vezes, a palavra formar, ela aparece no discurso, na fala do professor. Mas aí, até aproveitando o que ele falou sobre o silêncio da universidade, eu fico perguntando se esse formar, ele está associado a conformar ou transformar. Ou seja, certamente existe essa diferença, mas será que nós estamos percebendo essa diferença no nosso processo educativo? Ou seja, se a nossa formação está sendo uma conformação ou uma transformação, né? E aí eu aproveito para enganchar uma coisa que o professor falou, né, que problematizar a universidade significa humanizar a universidade. Mas fica difícil você humanizar uma instituição se você não humaniza os elementos dessa instituição. E nós somos os elementos dessa instituição. Né, nós somos professores, nós estamos aqui. Então, humanizar a universidade passa, obrigatoriamente, por humanizar a nós mesmos. Mas humanizar da seguinte maneira, talvez até fazer uma aproximação entre o você dentro de sala de aula e você fora da sala de aula. É fácil ver o humano professor fora da sala de aula. Como é que é o humano professor dentro da sala de aula? Porque aí a gente volta para aquela minha provocação inicial da formação ser conformação ou transformação. Não é, eu concordo plenamente com o que o professor falou. A grande problematização da universidade está em humanizar essa instituição. Mas aí vem uma pequena provocação. Eu falei, poxa, mas nós somos essa instituição. Então, humanizar a mim mesmo é um processo que eu tenho... E é engraçado, porque aí a extensão ela nos traz a um processo quase que oposto ao que ela é, né? A extensão é o exercício da alteridade. Mas se essa alteridade não gerar um processo reflexivo em mim mesmo, não houve a oxigenação. E aí eu trago uma outra provocação, aí já a parte do engenheiro pegando o gancho. A oxigenação ela leva a um processo de combustão, de queima do que está dentro, de transformação do que está dentro para a geração de uma energia, para fazer alguma coisa, para transformar alguma coisa. Então, aproveitando a belíssima construção que o professor Josué fez, eu faço essa provocação sobre a nossa educação, o formar, ser conformar ou transformar. Podemos transformar se não nos humanizarmos? Podemos nos humanizar se não exercitamos essa reflexão que vai oxigenar, que vai gerar essa combustão, que vai queimar, que vai nos dar uma energia, aí sim, para transformar. Né? Ou seja, o professor está precisando, né, olhar para fora, sentir o cheiro de chão, ver aonde brota a vida e aceitar o desafio que essa vida tem que brotar dentro dele. Porque se não brotar dentro dele, aí a gente não tem a nossa utopia. A gente não tem o nosso sonho. A gente não tem um desafio. Aí a gente não transforma. A gente se conforma. Então eu fico pensando se a necessidade da extensão é tão, para mim, tão evidente. Quem é extensionista vê isso de uma forma tão clara, porque se eu não olhar para fora, eu não acho significado naquilo que eu estou fazendo. E eu só vou gostar daquilo que eu faço se ele tiver algum significado. E esse significado ele não vai ser achado em mim.
ele tem que ser achado no outro. Então, é uma provocação que eu faço para os colegas, né, para que a gente possa verdadeiramente aceitar o desafio dessa extensão que o professor Josué colocou de forma tão brilhante, tão bonita, né, que é romper um silêncio, não conformar, transformar, mas usar como dica, né, transformar como? Partindo dessa humanização da universidade, humanização nossa, e essa nossa humanização ser fruto desse cheiro, desse aroma que brota no chão e que vem do chão, e brota a vida, e essa vida oxigena, e oxigênio gera um processo de combustão que vai gerar essa energia para transformar. Eu não sei se é uma construção muito complexa, é coisa de engenheiro esse negócio, não é não? Está parecendo muito engenheiro. A professora Silvia está vendo ali sistemas térmicos, ela já botou, né, um ciclo de Carnot, indo eficiência do ciclo, mas, tirando esse processo construtivo assim, um pouco difícil, mas eu acho que quem é professor sabe exatamente do que eu estou falando. É que em sala de aula nós sintamos exatamente aquilo que a gente sente quando a gente está fora da sala de aula. E que a gente compartilhe isso com o nosso aluno. Se a gente não fizer isso, a gente não vai estar educando, a gente vai estar conformando, a gente não vai estar transformando. Né? Dessa confusão toda que eu fiz, professor, faz algum sentido? Tudo faz sentido, né? Na verdade, assim, a palavra formar é um problema que nós temos, né? Formar da forma, colocar na forma. Ou deformar, conformar, ou transformar, né? Então, acho que lógico que uma educação libertadora, uma educação humanizadora, é uma educação transformadora. Então, é ir além da forma, né? Ir além da forma. Então superar a forma, superar as nossas caixinhas. Então, eu diria, professor, até escrevi aqui, ó, transformar e humanizar. Lógico que, quando a gente fala assim, humanizar a instituição, é a maneira politicamente correta, né, de falar. Então, a gente fala institucionalmente. Mas, quando eu falo assim, humanizar a instituição, eu estou falando humanizar a mim mesmo, começa comigo. E aí eu vou me deparar com contradições, né? Embora, quer dizer, eu proclame, eu defenda a humanização, eu procure atuar numa perspectiva humanizadora, eu vou me encontrar, muitas vezes, sendo contraditório comigo mesmo. No entanto, é a utopia. Então, eu escrevi aqui, ó, transformar, a educação que nós queremos, de fato, é uma educação que transforme. Transformar e humanizar é o combustão do processo de aprendizagens transformadoras e fortalecimento das utopias. Tá? Então, faz sentido. Né? Então, que eu acho que é isso mesmo. Então, na linguagem aí da engenharia, a extensão universitária, essa extensão que faz a oxigenação, que nos leva a um processo de humanização das relações e do processo pedagógico, das mediações didáticas, das mediações pedagógicas, pode ser considerado mesmo esse combustão. Eu vou até usar, né, aproveitar essa dica que você está dando, o combustão que talvez nós estejamos precisando nesse momento. Estamos silenciosos? Então, para sair do silêncio. Estamos estagnados? Sair da estagnação. Estamos indiferentes? Eu não sei, eu estou perguntando. Saímos da indiferença. Me parece que é uma sonolência, onde não deveria existir, onde tem justamente espaço de questionamento, de debate, de confronto de ideias. Aí é que deveria, é daí que vão surgir as vozes, que vão também se juntar aos clamores da sociedade para gerar os processos de transformações, né, transformações históricas, políticas, econômicas, sociais.
Então, eu diria, professor Jorge, que eu acho que se nós não assumirmos um processo um processo educativo transformador, nós o faremos um processo deformador ou um processo meramente formador, colocar numa forma. E eu tenho dúvidas que, de fato, a gente consiga dar forma. Então, ou transforma ou deforma. Mas da forma, nós não conseguimos. É assim, eu tenho a impressão. É mais fácil eu deformar e não construir nada, mas é mais fácil ainda eu transformar. Ou seja, eu, que já saí do meu conforto há muito tempo, atuar como um educador que traz os alunos também para fora dos seus espaços de conforto e começam a pensar que a vida não é aquele mundinho que eles estão acostumados, mas há outras perspectivas. Então, assim, ou transforma ou deforma, não forma, né? Não forma. Nós não formamos. Aí o Paulo Freire já dizia, né? Ninguém educa ninguém. Nós aprendemos, né? Nós aprendemos no coletivo. Nós aprendemos com o outro, na discussão, no diálogo, na interação. E acho que a questão da humanização é que nos desafia. Tá? É o que nos desafia. Não estou dizendo que os professores, que os nossos professores não são humanizados, não são humanos. Não é isso que eu estou dizendo. Não tem uma perspectiva humanitária ou humanizadora. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter processos. E processos começa com gestão. É a gestão, a elaboração do projeto político-pedagógico, é a construção das emendas, dos objetivos, é a preparação do conteúdo programático, é a prova, é o trabalho, é a devolutiva para o aluno. Então, são processos que envolvem todo mundo. Então, e desafia todos. Então, se há o contraditório na vida, também há o contraditório na instituição, porque aí nós vamos encontrar pessoas na instituição que vão olhar com outros olhares, com outras perspectivas. E, aliás, estamos numa universidade, então isso aqui é um universo. Então, ninguém sabe tudo, ninguém é dono do saber. Aliás, cada vez mais nós sabemos menos, né? Que a gente vai cada vez se aperfeiçoando mais numa área do conhecimento, né? Então, o meu orientador do doutorado dizia assim, que nós estamos cada vez mais ensinando menos, porque o especialista é o ortopedista, né? Ele é o ortopedista do corpo, depois é do braço, depois é da mão, depois é do dedo, e tem o ortopedista que é especialista só no dedão. Então, ele entende de dedão, não entende do restante, né? Então, cada vez mais sabemos menos nesses processos de aperfeiçoamento do conhecimento. Tá? Não sei se eu respondo a sua questão, mas eu gostei da ideia da combustão. Né? Eu acho que a combustão é que vai levar a universidade a gerar vida ou vai pôr fogo nas práticas envelhecidas e queimar as práticas envelhecidas, né? Então, alguma coisa boa vai fazer, né? Acho que é por aí, professor.